Após um impasse sobre as emendas de relator, o Senado adiou a votação da LDO 2023. Uma reunião de líderes na manhã desta terça-feira deve debater se o texto vai incluir ou não a obrigatoriedade do governo realizar esses pagamentos sobre esse assunto. Eu gostaria de conversar com o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, que é o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem. Duval, você pode explicar para a gente qual é o principal entrave nessa discussão? Por que a gente não avançou no dia de hoje? Olha, o Rodrigo Pacheco é uma pessoa muito equilibrada e em conversa com ele, nós chegamos à conclusão de que não tem critérios para receber. Quais seriam os critérios? Primeiro, a gente precisa criar os critérios para, então, depois da criação desses critérios, ficar um processo amadurecido para, então, tornar impositivo. Assim é a emenda individual e a emenda de bancada. Então, imediatamente eu concordei com ele e já disse hoje, pela manhã, que eu ia fazer a retirada da impositividade. Até o presidente da comissão, um parceiro, ele ficou tentando achar formas, tentar alinhar com as outras lideranças a possibilidade de manter a impositividade, mas eu também cheguei para ele e disse que não tinha como manter isso no relatório sem critérios claros, né, de quem, como e quando seriam feitos esses pagamentos. Mas não foi nenhum movimento prevendo a possibilidade do Lula assumir a presidência ou o Bolsonaro, nada disso. Foi simplesmente por questões técnicas e já ter tido experiências anteriores, né? Eu queria até aproveitar e fazer um aspas pela tragédia que ocorreu, dessa situação aí da festa que vocês apresentaram anteriormente, lembrar que o próprio ex-presidente Lula incentivou que os seus, vamos dizer assim, os seus apoiadores, né, seus eleitores, fossem na casa dos deputados e dos parlamentares e fizesse aí uma pressão, algo do tipo, infernizando. Então, assim, né, não pode dizer que nem só o lado A incentiva o confronto, mas o lado B também tem incentivado esse confronto. E lá no Congresso hoje, voltando ao link, o Rodrigo Pacheco, ponderado, como sempre foi, achou melhor suspender a sessão para dar início amanhã às 10 horas, com os líderes já acordados nessa questão da impositividade. O que eu sei, até o momento, já tiveram uma pré-reunião e não tem como encaixar a impositividade no momento desse, se a gente ainda não tem os critérios bem seguros sobre como é que vai ser feita a divisão disso. Agora, é só esclarecer que isso é importantíssimo, eu peço até a colaboração de vocês, que já vem fazendo isso, né, dar os parabéns à Jovem Pan pela imparcialidade, mas para que a sociedade não entenda que é um recurso que vem para os parlamentares. A sociedade tem que entender que são recursos que vão ser direcionados para obras inacabadas, para hospitais, para rodovias, enfim. Seria como a emenda individual é um orçamento pequeno, né, assim, considerado a um Estado, principalmente os parlamentares de São Paulo, de Minas Gerais, exemplo. Depois tem a de bancada, que são aí orçamentos que podem ajudar numa recapeamento de uma rodovia, uma estrutura de médio porte. Depois vem dessa de relator, que a gente também tirou a questão de ser uma única pessoa responsável pela indicação e ainda mais pelo valor a ser concedido. Então, nós temos hoje, vão ser 2 que vão assinar, que é o presidente e o relator, mas ainda a questão
de critérios, quem deve, quem não deve, quanto deve, ainda nós não chegamos. Então, achamos que seria mais prudente, totalmente prudente, tirar essa questão. Bom, primeiro tema esse da lei de diretrizes. O grande questionamento é a distribuição dessa verba, né, como orçamento secreto. Isso foi apresentado como uma grande compra de votos ou de apoio em Brasília. E quando o senhor fala que os critérios ainda não estão bem claros, né, então a regra vigente ela é duvidosa, é isso? Olha, nós trabalhamos no nosso relatório muito, mas muito a questão da transparência. Sim. Tanto é que eu fiz um ofício pedindo à PGR para que acompanhasse, que o Tribunal de Contas da União também pudesse enviar alguém para que pudesse nos acompanhar até aqui o relatório. Então, deu mais de 1.300 páginas. Então, aqui a gente focou muito na questão da transparência. Então, além de passar a constar a partir de agora, do próximo ano, no site da CNO, na Comissão Mista de Orçamento, vai estar constando também no site do Mais Brasil, e mesmo que seja uma demanda inversa, que a gente chama, vamos supor que um vereador demandou a um deputado ou um senador um certo recurso para o município dele. Mas não foi o parlamentar que solicitou, veio de lá de trás, mas vai constar qual foi o parlamentar que abriu essa possibilidade e conseguiu esse recurso via ministério. Aí vai estar qual o ministério, qual o recurso, qual o parlamentar, qual o valor, para qual obra, em que situação está a obra. Então, isso, nesse relatório, já está constando essa obrigatoriedade e já foi votado na comissão de forma positiva. Então, a gente está tentando, primeiro, fazer a transparência desse recurso, que aí a sociedade, acompanhando a transparência dela, vai poder tirar as suas conclusões de que está sendo, vamos supor, o parlamentar usando de forma política ou de forma cidadã, né? Não para que, tem eleições agora, vamos então fortalecer tais regiões que nos apoiaram com esse recurso, ou lá na frente, agora não dá, ou não, realmente é um parlamentar que está dando de forma igualitária. É o que eu faço no meu mandato. Antes de existir essas regras aqui, nós já fazíamos e fazemos ainda a comunicação oficial para o Ministério Público, qual é o município que está recebendo, quanto que está recebendo, para que está recebendo, qual é a obra. Então, o Ministério Público sempre acompanhou o nosso processo, desde o meu primeiro dia. Eu fiz isso até porque, como não tinha experiência política, eu fui pensar em alternativas para que me desse e desse aos eleitores o máximo de segurança de que o recurso não estava sendo usado de forma a fomentar a corrupção ou de caixa 2. Tanto é que logo em seguida teve uma tragédia no meu estado, muitas chuvas, e era interessantíssimo que eu fui lá visitar e ver as consequências, e os moradores chegavam já pedindo: senador, então você pode dar aí uma parte do recurso, mil reais, R$500, como algo... Troca de favores. Eu ficava assustado, porque é algo que era comum. Eu digo era porque comigo cortou, não tem isso. Aí eu falava para eles: não, peraí, para você ter recurso tem que fazer um projeto, tem que ser aprovado o projeto no Ministério, para que o Ministério mande o recurso. Nós podemos auxiliar na construção desse projeto, ou tem que fazer pelo governo do Estado. Porque os outros não eram assim, eles vinham aqui e davam o recurso. Falei, puxa vida, aí você pensa que realmente a gente precisa... Que tá uma bagunça, né, Durval? Muito. E caiu então, esse relatório... E essa falta de diretrizes é o que realmente dificultava a gente enxergar como tinha que enxergar esse material. Olha, eu vou dizer assim que
o problema que o Brasil vivencia e paga hoje um preço por isso, né, que a gente está passando hoje o que fizeram lá atrás. Temos dois culpados, ou melhor, dois responsáveis, os políticos e a sociedade. Porque em todas as vezes, eu nunca fui político na minha vida, mas em todas as vezes que eu ia dar o meu discurso em regiões, não tinha nenhuma vez que chegasse alguém para mim oferecendo o seu voto. Oferecendo o voto da família em troca de conserto de telhado, vendendo o voto em troca de qualquer coisa que vocês podem imaginar. Então, a gente precisa ter essa mudança radical logo da sociedade e dos políticos. Porque aí a sociedade, quando fala assim, eu fiz uma renovação, mas não mudou de nada. Eu falei, não mudou porque vocês ofereceram votos até para mim, que nunca fui político. Então, a gente precisa ter essa conscientização, nós precisamos separar o joio do trigo, incentivar mais os políticos bons, que já dá para saber, ir nas escolas, palestrar, passar para a sociedade como é que funciona. Você falou levar hoje... conhecimento, não tem jeito, senão a gente vai ficar trocando mais do mesmo. Você falou sobre a postura do Pacheco, né? Hoje, pelo que eu entendi do que você falou, Pacheco em algum momento ele abriu lá uma coletiva para falar sobre equilíbrio, né? Fazendo uma citação ao ataque ao guarda municipal lá em Foz, e ele pede tranquilidade, enfim, mais amor, são palavras do próprio Pacheco. E eu percebo que, assim, a reunião, na verdade, hoje, esse impasse, ou o término do trabalho, ele vem muito em função da polarização que estava acontecendo em função do ataque lá em Foz. Estavam tentando politizar isso? Não, hoje na sessão do Congresso foi mais pela questão da impositividade, porque tinha realmente um grupo lutando para que seja impositiva, até pelo receio de que o ex-presidente Lula possa vir a ser o presidente e essas pessoas são se oficializam como de direita, então achando, né, que possivelmente o presidente Lula assumindo isso iria acabar, então tinha que ser impositivo para poder ser obrigatório o pagamento. Outros achando exatamente pela possibilidade, se o Lula ganhar não tem que ser impositiva, tem que se construir ainda um processo seguro. Aí eu concordo plenamente, foi eu conversando no pé de ouvido com o Rodrigo Pacheco, ele colocou essa questão e eu de pronto concordei com ele. Tentaram, porque assim, infelizmente tem muitos políticos que querem ser mais youtubers, mais lacradores nas redes sociais do que produtivo. Então teve um senador que foi muito agressivo, com falta de respeito à posição de presidente, à posição de presidente do Congresso, achando que a entrevista que eu dei era pura e simplesmente a verdade absoluta e não houve uma certa manipulação e tendência para dizer que eu apoiei o presidente Rodrigo Pacheco em troca de alguma coisa, que isso não existiu. Então, assim, começaram a querer fazer daquela sessão do Congresso um teatro, um circo para cada um depois pegar e lacrar nas suas redes sociais. Então, o Rodrigo entendeu isso, sentiu isso, eu também, e a gente achou melhor tirar de pauta, encerrar a sessão e continuar amanhã. Foi bom você tocar nessa entrevista, né? E ficou destaque em alguns portais falando: o senador Marcos Duval disse ter recebido 50 milhões em emendas por apoio a Pacheco. Qual foi o teor da tua entrevista? Por que fizeram esse recorte? Nós temos uma verdade e uma mentira aí, né? Não vou dizer uma mentira absoluta. Eu estou aqui tem quase um mês e a gente fica muito fragilizado quando a gente fica longe da família, eu principalmente longe da minha filha, porque eu tinha feito uma promessa a ela que eu ia vir a ser
político por conta dela, mesmo ela tendo nascido nos Estados Unidos, onde eu trabalhava, e registrei ela no Brasil. O Pacheco, hora nenhuma, em nome da minha filha, ele, no processo dele de campanha a presidente do Senado, ele ofereceu absolutamente nada. Nós não tocamos em assunto de nada referente a isso. Enquanto outros candidatos faziam contato, ligavam para a gente estava até em isolamento, na pandemia e tal, oferecendo presidência de comissão, ou a vice-presidência, ou a não sei o quê, ou a liderança disso e daquilo. E o Rodrigo Pacheco, absolutamente nada. E quanto a cada dia que passava, que ele não me oferecia nada, mais eu o admirava. E quando ele foi eleito, a gente comemoramos muito, exatamente por ele não ter oferecido. Ele foi o único que não ofereceu absolutamente nada. E aí mas ele se sentia na obrigação de, né? E eu dizia para ele relaxar, que eu não tinha interesse nenhum, a não ser que ele assumisse o papel da presidência para distensionar as cordas, trazer tranquilidade. Eu estava como vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores e via grandes investidores indo no meu gabinete dizendo que nessa posição que o país estava enfrentando na época traria muita insegurança jurídica, a possibilidade do impeachment de um presidente, enfim. E o Rodrigo era aquela pessoa que é essa daí que a gente vê, né? Muito tranquilo, ponderado, as palavras são muito bem colocadas, pensa antes de falar e tal. E aí, numa dessas andanças nossas, nessas conversas, ele se sentiu ainda incomodado, porque todo mundo sentou nas suas referidas cadeiras, que até o regimento já predispõe, né? Quem tem mais é tal comissão, quem tem menos é em tal comissão. Só que tinha uma cadeira vaga na comissão de transparência, eu nem sabia que existia isso. E aí ele virou para mim e falou assim: poxa, Duval, assume essa comissão, porque eu vou me sentir melhor e vai ser um trabalho interessante, apesar de ser um trabalho que vai fiscalizar o executivo. E eu até achei assim, poxa vida, eu sou parceiro do executivo, vai ficar uma coisa meio desagradável, mas eu não sou de correr de missão. Falei, tá bom, Rodrigo. Mas aí nisso o Regulf, ele já tinha feito um acordo com o Álvaro Dias de ir para o Podemos em troca no último ano de mandato dele, ele assumia essa cadeira. Quando eu soube, eu de pronto saí do meu gabinete, que é lá no anexo 1, e fui até o gabinete dele, que é longe. Lá estava a Renata e ele aos prantos, né, porque Álvaro tinha prometido, e a gente não conseguia falar com o Álvaro, porque estava em voo, retornando para o seu estado. E eu falei, Regulf, fica tranquilo, que isso foi uma coisa assim de, palavra solta, assim, do Rodrigo Pacheco, não foi nada acordado, olha, eu te apoio, você me dá isso. Foi uma coisa, a gente numa conversa informal. Então, relaxa, é tua a presidência. Aí ele até falou, mas você não tem que comunicar o Rodrigo? Não, ele falou isso para não dizer que não falou nada, ele disse isso. Então, eu passo para você, eu não sei nem o que se faz nessa comissão. Então, foi isso. Só que quando, na reportagem de mais de 1h15, eu arrumando as minhas coisas para ir ver a minha filha, acabei perdendo o voo por conta disso, ficou uma situação que a gente estava tocando em vários assuntos, mas na forma como ficou. Nós estávamos falando do orçamento, né, que ele criou um critério e eu troquei lá na comissão de orçamento, eu quis que os integrantes da comissão pudessem sugerir, né, porque a gente precisava criar critérios para depois tornar a impositividade, né? E cada um foi dando soluções. Vamos por o IDH, vamos por número de parlamentares, vamos pelo número de habitantes, vamos pelo número de municípios.
E aí eu falei, olha, gente, eu fiz um critério no meu estado que é... Aí eu abri, francamente, e disse o seguinte, o critério que eu adotei no meu estado foi não ter critério, mandar igualitário para todos os municípios. Ah, mas e os prefeitos que não te apoiaram? Não me importa, porque a gente está ajudando a sociedade e não o prefeito. Bom, aí disse, o Rodrigo fez assim, fulano fez assado. Então eu fui conversando com o repórter, muito abertamente, muito francamente, e ele de forma maldosa, muito maldosa, ele fez essa narrativa de que o Rodrigo Pacheco me ofereceu tantos milhões para que eu pudesse apoiá-lo. Isso não existiu em nome da vida da minha filha. Então eu fiquei assim muito chateado, não por mim, mas por ter colocado o nome do Rodrigo Pacheco, que é um cara seríssimo, equilibradíssimo, e que jamais faria algo nesse sentido. Todos conhecem, sabem que não é o perfil dele. Se fosse até outro candidato à presidência do Senado, a gente poderia até desconfiar, pois isso daqui tem um perfil de fazer isso. Mas o Rodrigo não tem esse perfil, então não dá para nem querer encaixar isso nele, né? Eu fiquei muito chateado porque acabei, numa fala minha, também sem prestar muita atenção, mudando de assunto, toda hora eram outros assuntos. E quando eu escutei o áudio, eu me indignei porque o áudio ele me conduziu a dizer que foi por questões de gratidão, que eu até falei, que palavra interessante, você me autoriza até a usar essa palavra. Então foi de muita maldade, foi de extrema maldade. Eu cortei oficialmente qualquer relação com esse jornal e bloqueei todos que eu tinha no meu celular. Não, assim, até o final do meu mandato, acabou a relação com esse jornal. Então, aqui, assim, você usar num momento tão delicado, no momento que a gente está discutindo gente que está passando fome, que a gente precisa ter agilidade para resolver essas questões, que a gente precisa ter agilidade na questão desse orçamento para chegar nos municípios. Vi um jornalista, que também não são todos, né? A gente não pode generalizar assim na política, como tem excelentes jornalistas. Eu sou um jornalista, mas não sou excelente porque eu nunca exerci a função. Mas a gente não pode generalizar e assim eu me sinto aí um desabafo que eu faço agora, mais de 11 horas da noite, a liberdade e a tranquilidade de falar qualquer coisa para a Jovem Pan, porque a Jovem Pan ela é muito equilibrada e eu acho que é um jornal que está crescendo muito e está dando essa liberdade de todo mundo falar sem achar que vai ser apunhalado pelas costas ou que a fala vai ser deturpada. Então eu até aproveito para agradecer isso. Mas esse jornal eu cortei relação porque não é um jornal que vale a pena eu parar meu tempo para poder falar qualquer coisa. Nos microfones da Jovem Pan, o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, ele que é relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem. Eu queria agradecer a gentileza da entrevista, a forma franca com que o senhor respondeu essas perguntas, e é muito importante para a gente abrir o espaço para que as pessoas tragam aí as suas versões. Às vezes nós, como jornalistas, vamos fazer provocações, isso faz parte do jogo, né? Claro. Até para que o público possa também entender o que realmente está acontecendo, ou qual é o caminho que a gente está tomando, principalmente num setor tão importante que é o dinheiro do brasileiro, para onde ele está indo. Então, eu queria agradecer, Duval, a tua participação aqui, uma ótima noite, um bom descanso para o senhor. Igualmente, sempre à disposição. Eu reforço aqui a minha, assim, hoje eu estava conversando com um senador que às vezes dá vontade de ir embora, né, de voltar para a carreira que eu tinha anteriormente e tal. E quando a gente vê, não só no setor público lá, a gente conversando, e também na área jornalística, como vocês, que chegaram também inovando, a gente vê debate, vocês têm... eu assisto toda hora, porque vocês colocam gente que é favorável, gente que é contrário, um debate saudável, sadio, sem ofensa, sem agressividade, mas te abre um horizonte enorme
de que coisas que até eu, como senador da República, separe, mas eu não tinha pensado dessa forma. Então, assim, vocês estão contribuindo muito, é aquela luz no final do túnel, e a gente não pode desistir desse tipo de jornalista, e também não podemos desistir dos parlamentares que estão lá realmente se doando para que mude o Brasil. Nós temos, claro, os corruptos que estão acabando, graças a Deus, por conta da tecnologia, e isso daqui está fazendo diminuir o número de corruptos lá, porque tudo se grava, graças a Deus, e a gente tem feito, os lobistas estão também diminuindo as suas articulações, porque está ficando mais democrático o processo, e a liberdade de imprensa está dando essa possibilidade de ter imprensa no nível de vocês. E eu, que nunca fui político, com essa mudança da sociedade, hoje eu estou aqui. Então, não vamos desanimar, o processo não é rápido como nós gostaríamos que fosse, seria um sonho, mas nós estamos caminhando e o caminho é esse que nós estamos fazendo. Obrigado e parabéns pelo trabalho, parabéns para toda a equipe da Jovem Pan.